maioria das pessoas nunca vai ser livre de verdade. Tem muita gente que associa a liberdade somente ao fator financeiro, ou seja, você ganha uma quantidade alta de dinheiro por mês, ou então você tem uma quantidade de patrimônio acumulada e pronto, você é livre. Quando na verdade a liberdade financeira é só a ponta do iceberg. Existem outros 3 tipos de liberdade que vão fazer com que você seja realmente livre. Então, depois da liberdade financeira, a gente tem a liberdade de tempo, a gente tem a liberdade geográfica e a liberdade emocional. Sendo que a liberdade emocional é a mais difícil de todas. Inclusive, muita gente deixa de conseguir a liberdade financeira, deixa de conseguir a liberdade de tempo e deixa de conseguir a liberdade geográfica por falta de liberdade emocional. E liberdade emocional é um tema difícil para a maioria, é um tema mais complicado de se falar. E eu vou trazer esse tema aqui nesse vídeo de modo a te causar uma reflexão e até mesmo te destravar. Porque muito provavelmente hoje você ainda não teve resultado, hoje você ainda não atingiu as suas metas ou aquilo que você gostaria de atingir, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanta capacitação, mesmo depois de tantas tentativas, justamente por falta de liberdade emocional. Então, esse é um fator que eu venho estudando há mais ou menos 1 ano e meio, porque muitas coisas que ocorreram na minha vida, elas aconteceram de forma intuitiva. Então, por exemplo, o fato de eu ter tacado foda-se para a opinião de todo mundo, o fato de eu ter tacado foda-se, inclusive para a opinião dos meus pais, de eu ter, por um tempo, não vou dizer abandonado a minha família, mas ter realmente me distanciado para poder crescer, foram coisas que eu fiz e que no momento que eu fiz, eu sabia que era o certo a se fazer, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo se eu quisesse crescer, se eu quisesse progredir, mas eu não tinha ainda muito bem claro a teoria de por que aquilo ali ia dar certo e ainda como que eu poderia, digamos que, desmistificar essa teoria com clareza para ajudar outras pessoas que se travavam justamente nesse ponto. E foi aí onde eu entendi que, além da liberdade financeira, que é o primeiro alvo de todo mundo, inclusive tem que ser o seu primeiro alvo mesmo. Mas além da liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, que é a tríade ali perfeita, o cenário até, digamos que utópico para a maioria, que é outra coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui. Mas além de tudo isso, tinha outra coisa muito mais importante, que era a liberdade emocional. E o que significa ser livre emocionalmente? Significa que as suas emoções, o seu sentimento, o seu estado geral não depende dos outros, não depende de absolutamente ninguém. Só que isso é mais profundo à medida que você entende que até mesmo os pensamentos subconscientes, a frequência que as outras pessoas geram para você na sua vida, e principalmente as pessoas próximas a você, elas impactam diretamente o seu subconsciente, as suas crenças e os seus resultados. Exemplo. Vamos supor que você é alguém super otimista, você é alguém super capacitado, você já, digamos que, entendeu como que o mercado digital, por exemplo, como que o empreendedorismo funciona, já entendeu sobre diversas coisas, até mesmo já teve resultado, mas não foi aquele resultado gigantesco, e você se vê como uma pessoa extremamente otimista, como uma pessoa que é consistente, como uma pessoa que faz acontecer, que tentou 1, 2, 3 vezes e ainda não atingiu a sua meta. Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente, nesse cenário, existe do outro lado alguém dentro do seu círculo de relações,
onde, caso você atinja essa meta, caso você consiga atingir esse resultado que você está buscando, a sua relação com essa pessoa muda e ela muda para pior. Então, trazendo mais claro aqui para esse exemplo. Vamos supor que você tem uma relação ali com seus pais. Você mora com seus pais, você tem uma relação estável com eles. A partir do momento em que você começar a ganhar muito dinheiro, ou até mesmo antes de você começar a ganhar muito dinheiro, uma das decisões que você vai ter que tomar é de se afastar de seus pais. Não tem como você, sei lá, ganhar milhões e continuar na casa dos seus pais. Só que muitas vezes esse afastamento da casa dos seus pais é visto por eles e principalmente pela sua mãe como algo negativo. Por quê? A sua mãe olha de longe esse cenário onde você está tentando alguma coisa e inconscientemente, isso aqui não é consciente, tá? Inconscientemente, ela já projeta lá na frente. Se o meu filho tiver sucesso, se o meu filho ganhar muito dinheiro, muito provavelmente ele vai se afastar de mim. Ele vai morar em outro lugar, eu vou ter menos contato com ele, ele vai se esquecer de mim, ele vai passar uma semana sem falar comigo. Por outro lado, o seu pai, na visão de homem, pelo ego que o homem tem, ele pode olhar e pode falar: se o meu filho ficar milionário, se o meu filho ganhar muito dinheiro, ele vai ficar melhor do que eu. Ele vai conseguir ajudar mais pessoas do que eu. Ele vai se tornar uma referência maior do que eu. E não é muito bem uma questão de inveja, é uma questão de ego, uma questão da natureza humana, uma questão, mais uma vez, subconsciente, intrínseca. Agora a sua namorada, tá? A sua namorada. Hoje, se você namora, até mesmo essa mulher que está aí do seu lado, ou a sua esposa, falando que te apoia, falando que quer te ver crescer, inconscientemente, ela tem medo de você enriquecer. Ela tem medo de ver você milionário. Ela tem medo de ver você estourado. Porque no fundo, ela sabe que se você ganhar muito dinheiro, você vai ficar mais cobiçado, você vai melhorar como homem no cenário geral, o seu valor sexual de mercado vai aumentar, você vai melhorar a sua aparência, você vai melhorar suas roupas, você vai ter um carro melhor, você vai ter mais estrutura e, consequentemente, você vai ter mais opções de mulheres também ali. Então ela tem medo de ser substituída. E reparem, às vezes na cabeça dela, ela tá ali te apoiando, te dá frases de motivação, pergunta dos resultados. Mas, mais uma vez, é um fator inconsciente. E quando você entende, de uma vez por todas, que é só você e ninguém mais está torcendo por você, o quanto você pode torcer, ninguém vai vir te salvar, aí é onde você vai ser livre emocionalmente. E onde você vai aprender de uma vez por todas a tacar o foda-se para a opinião e para tudo que as outras pessoas ao seu redor pensam, para os sentimentos dessas pessoas que acabam te afetando também. Porque o fator da liberdade emocional está justamente nisso. Está em não deixar o emocional, a energia dessas outras pessoas interferir na sua emoção. Já que também, consequentemente, as suas emoções ditam as suas ações e as suas ações ditam os seus resultados. Então, isso é muito louco. Isso é algo que eu venho me aprofundando cada vez mais, porque eu passei a perceber que, além de todo o contexto geral que você já conhece de capacitação, de habilidade, de consistência, muitas e muitas e muitas pessoas deixavam de atingir a liberdade, deixavam de atingir grandes resultados por não ter conseguido ainda atingir a liberdade emocional. E a liberdade emocional, assim como a liberdade financeira, ela opera em níveis. Então, liberdade financeira nível 1.
é quando você atinge lá seu primeiro milhão. Nível 2, quando você atinge ali seu primeiro milhão em dólares, 5 milhões de reais, ou equivalente a 1 milhão de dólares, 5 milhões e meio de reais. Aí vai pro grau de liberdade nível 3, 10 milhões de patrimônio, chegando nos 8 dígitos. Depois o nível 4, múltiplos 8 dígitos. Enfim, isso é algo subjetivo também, cada um vai encarar de uma forma. Mas a liberdade emocional, ela também opera em níveis. Então, vão ter pessoas com bloqueio maior, com a liberdade emocional menor do que outras pessoas. Essa pessoa aqui, que tem um nível de liberdade emocional maior do que essa daqui, por exemplo, consegue chegar num determinado resultado, que essa aqui não consegue alcançar, que ela só vai conseguir alcançar depois que ela chegar nesse grau aqui de liberdade emocional. Que também vai ter outra pessoa aqui acima, que já está num grau superior, que consegue alcançar resultados maiores ainda. E aqui eu dei um exemplo bem exemplo assim, hipotético, mas isso acontece na sua vida de formas que você nem imagina. Às vezes uma relação de dependência com o seu irmão, com a sua irmã, às vezes uma relação de vingança que você tenha com outra pessoa, às vezes uma relação de vitimismo. Muitas vezes você não enriquece porque você se encontra numa relação de vítima e você não consegue sair daquela relação de vítima que você tem com você mesmo e com as outras pessoas que estão ao seu redor. Você não consegue se enxergar num cenário onde você não tem ninguém para culpar, onde você é 100% responsável pelos seus resultados, por tudo que deu certo e errado na sua vida. Tem também um outro cenário onde muitas vezes você não consegue evoluir, você não consegue crescer financeiramente porque você acredita que se você crescer financeiramente, você vai ser, digamos que, aproveitado pelos outros. Os outros vão querer tirar proveito de você, ou os outros vão querer passar a perna em você, ou os outros vão querer, digamos que, pedir ajuda para você e você não vai saber dizer não para essas pessoas que vão pedir ajuda para você. Então você fala, eu não vou enriquecer porque é melhor eu continuar aqui onde eu tô. E isso, mais uma vez, é inconsciente, você não fala dessa forma. Lógico que seus pensamentos não giram dessa maneira, mas inconscientemente você deixa de enriquecer porque você se enxerga numa posição onde, caso você enriqueça, você vai ser obrigado a ajudar todo mundo e as pessoas com que você vai ajudar vão estar se aproveitando de você e você não quer que essas pessoas se aproveitem de você. Você quer continuar onde você está. Então, cara, reflita sobre isso. Reflita sobre isso e entenda que a liberdade financeira, a liberdade de tempo, a liberdade geográfica, elas são só a ponta do iceberg quando a gente fala de outro assunto muito mais complexo, que é a liberdade emocional. E por que eu digo que a liberdade financeira ela é tão mais fácil de atingir do que as outras? Porque, eu vejo como exemplo, aqui no prédio do lado acabou de pousar um helicóptero, são quase 10 horas da noite. E a pergunta que fica é, será que esse cara que acabou de descer de helicóptero, essa hora, 10 horas da noite, ele vai, enfim, desceu aqui num prédio comercial, mas provavelmente vai descer ali nos andares, vai encontrar o motorista ali, vai para o apartamento dele no centro de São Paulo. Será que esse cara, ele tem liberdade de tempo? Trabalhando e chegando do trabalho às 10 horas da noite? Será que ele tem liberdade geográfica? Será que se ele quiser morar na Itália, em qualquer outro lugar do mundo, ele pode fazer isso nesse exato momento? E o que define realmente a riqueza? É o quanto o indivíduo tem, de fato, na conta? Ou é a sua liberdade no contexto geral? Somando-se os três aqui. Financeiro, de tempo, geográfico ou a emocional? Quem será que é mais rico? Uma pessoa que tem 1 bilhão de patrimônio, mas não viu o filho crescer? Ou uma outra pessoa que tem talvez 8 dígitos de patrimônio, mas leva a filha todos os dias na escola? Tem um contato ali, está vendo crescer, está presente a todo momento? Então,
essa é uma reflexão muito grande, tá? Uma reflexão muito, muito, muito grande e que inclusive acaba camuflando o termo que a gente conhece hoje por liberdade, que é como se fosse a liberdade moderna, que, como eu estou explicando para vocês aqui, é muito mais complexa e vai muito mais além. Muito, muito mais além. Tá? Então, muitos desses caras que às vezes estão aí mostrando um resultado absurdo, porra, esse ano meu negócio fez 400 milhões de faturamento, o cara ele só trocou uma cela, uma prisão com barras de ferro por uma cela mais decoradinha, com uma mesa de madeira, uma cadeira de couro, entendeu? Então, esse que é o grande ponto. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que é impossível você ganhar do sistema. Mas é possível você criar o seu próprio sistema. É possível você criar o seu próprio jogo e você jogar as regras do jogo de acordo com a forma que você quiser jogar. Com as regras que você mesmo criar, do jogo que você criou. Então, esse é mais um vídeo aqui do canal Sem Script, ou Unscripted, melhor dizendo. Espero que você tenha gostado aqui desse tema. Espero que isso te abra uma reflexão para você muitas vezes entender o que pode estar por trás dos resultados que ainda não vieram na sua vida. O que talvez te trava hoje não é a falta de habilidade, não é a falta de conhecimento. É a falta de uma liberdade que você ainda nem sequer sabia que existia e que você precisava para conseguir atingir os resultados que você tanto busca, que é a sua liberdade emocional. Então, dependendo aqui da quantidade de comentários que a gente tiver nesse vídeo, lógico que esse canal aqui é recente, estou começando ele agora, mas se a gente atingir aqui nesse vídeo, deixa eu ver, se a gente atingir 100 comentários nesse vídeo aqui, e lógico, de pessoas distintas, não adianta você ficar flodando aí, mas se a gente atingir 100 comentários nesse vídeo aqui, eu vou gravar um outro vídeo muito específico somente sobre liberdade emocional. Trazendo ali os principais bloqueios que existem, os principais bloqueios que, digamos que estão mapeados em relação a esse tema e que provavelmente você vai conseguir identificar se você tem algum desses bloqueios e como que você pode fazer para desenvolver a sua liberdade emocional, para ser livre emocionalmente, ao ponto de destravar qualquer resultado que você estiver buscando. Beleza? Então vamos finalizando por aqui mais um vídeo. Matheus Borges, um grande abraço e até a próxima.